Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Espero que este conteúdo seja importante para você, para a revisão de contrato, que será um grande instrumento para ajudar o seu cliente a resolver um problema nessa grande crise que estamos enfrentando. Meu nome é Fátima Garcia, já sou palestrante pelo Cresce há alguns anos e eu venho, nesse momento, tratar com vocês sobre contrato de locação. Quando é que ele pode ser repactuado? Nesse momento, a gente tem várias possibilidades. Então, a gente pode começar dizendo um pouquinho de contrato. Né? O que é contrato? Contrato é um vínculo de vontades em que os sujeitos precisam ser capazes, né? Sujeito capaz, o objeto precisa ser lícito e a forma precisa de ser uma forma não impedida pela lei, ou seja, uma forma prescrita em lei. Esse contrato, para ele ser objeto de repactuação, ele precisa ser um contrato norteado pela manifestação das vontades e que a obrigação dele seja cumprida, porque essa é a mensagem de um contrato, é um pacto de cumprimento, e quando é que ele pode ser descumprido ou repactuado? A gente precisa, na verdade, entender que quando se faz um contrato, faz-se para que seja cumprido. Para que ele não seja cumprido, existe aí algumas possibilidades jurídicas. E a gente pode dizer que nós estamos tratando, nesse momento, de uma situação em que nos permite repactuar, sim, o contrato. Seriam todos os contratos? Não, absolutamente não. Então, nem todos os contratos poderão ser repactuados. Por exemplo, aquele contrato de locação em que foi feito com um locador ou locadores e que eles dependem exclusivamente da renda desse contrato. Nessas condições, dificilmente a gente vai conseguir repactuar. Por quê? Porque eles dependem desse numerário, dessa renda, para a sobrevivência deles. Outros contratos que a gente poderá, então, repactuar. Os demais contratos, por exemplo, contratos de locação, contratos de compra, de venda, de compra de turismo, de uma viagem turística, enfim, vários e vários contratos. Mas nós estamos passando por uma crise em que houve, na verdade, fechamento de fronteiras, houve isolamento das pessoas, o confinamento é obrigatório, a suspensão das atividades por conta de aglomeração também está vigente. Nós estamos sob os efeitos de um mandamento governamental de calamidade pública até o final deste ano. Então, nós temos um ambiente que nos permite, sim, repactuar esse contrato. E o corretor de imóveis pode ser muito importante, muito conveniente para o seu cliente, oportuno para o seu cliente nesse momento. Por quê? O corretor de imóveis pode fazer essa ponte entre o dono do imóvel e aquele inquilino, aquele locatário que esteja passando por dificuldades. Então, vamos pensar nos contratos de locação comerciais, porque esses são os contratos que realmente poderão ser facilmente repactuados. Então, quando a gente está falando de um contrato de locação, não seriam todos os contratos também a serem objeto de repactuação. Por exemplo, um contrato de um shopping center, ele ocupa um espaço enorme dentro de um prédio de shopping center, mas ele está funcionando. O supermercado funciona perfeitamente, o supermercado tem vivido muito bons momentos, que os supermercados estão cheios de consumidores, né? Ávidos para fazer
estoque, porque estão todos com muito medo dessa situação, que é uma situação muito, muito complicada e atípica. Então, esse contrato, o dono do supermercado, a rede de supermercado, não vai conseguir repactuar. Mas as outras lojas daquele shopping center, provavelmente as outras lojas todas poderão ser objeto de repactuação, porque elas estão, em sua totalidade, fechadas. Provavelmente fechadas até o dia 22, podendo ser estendido esse impedimento de abertura, e isso já há muitos dias faz com que realmente aquele locatário passe a viver uma situação que não condiz com a realidade do momento daquele contrato assinado anteriormente. Então, essas lojas do shopping center poderão ser objeto de repactuação. As lojas de rua também podem ser alcançadas por essa repactuação. Por quê? Porque as lojas de rua também estão impedidas de funcionar. E essas lojas, elas sem funcionamento, altera-se a parte econômica do locatário, a receita econômica do locatário, altera-se, portanto, as condições de pactuação, altera, portanto, as condições de origem daquele contrato. Então, há que se provar que realmente essa crise, essa pandemia, essa situação alcançada por todos nós, ela faz com que aquele locatário tenha uma alteração suficientemente grande que o obrigue a fazer uma repactuação. O contrato de locação, então, dos imóveis de rua e de shopping, eles poderão, sim, ser repactuados. Eu tenho olhado aqui que eu fiz um guia para não esquecer de nada e falar para vocês tudo que é importante nesse momento, tá? Então, o fechamento por determinação do poder público é um caso de força maior. E é um caso que foi superveniente à assinatura daquele contrato anteriormente. E, portanto, se o contrato for regido pelo Código Civil, ele pode ser alterado, e mesmo que ele tenha sido objeto de tratativas em razão do Código de Defesa do Consumidor, por outra natureza jurídica envolvendo as partes contratantes, também poderá ser alterado e repactuado. Então, o que precisa primeiramente de ser tratado? Precisa de ser feita uma análise prévia da situação. Quais são as razões que estão imprimindo aquele locatário a tentar uma repactuação? Essas razões são muito importantes. Esse material que eu fiz para seguir esse nosso encontro de hoje, eu vou deixar também ele disponível para vocês, tá? Então, as razões, elas precisam ser quais? É preciso que eu comprove uma onerosidade excessiva. Então, o locatário precisa comprovar que pagar o aluguel por aquele valor hoje é praticamente impossível. É preciso que ele também prove que esse fato é um fato superveniente à assinatura daquele contrato lá originalmente. Então, esse fato superveniente, que também é um fato imprevisível, que ninguém imaginava uma situação tão complicada como essa que nós estamos vivendo, ele precisa também ser um fato extraordinário, precisa de ser uma crise sem precedente, e esses impactos econômicos, eles precisam estar perfeitamente demonstrados. Isso tudo que eu disse, essas razões todas, elas estão presentes sem que a gente precise de fazer provas, porque a própria natureza da situação que vivemos hoje, ela nos ajusta em todas essas razões que eu já disse agora, né, que eu já disse para vocês. O locador, ele precisa
está nessa relação um pouco mais independente que nós, locatários, com todos esses problemas de não funcionamento, de reclusão, de isolamento. Esse locador, então, ele tem uma realidade, deve ter uma realidade melhor. Ele deve ter, então, uma capacidade econômica muito melhor que a nossa, para que ele realmente consiga suportar também essa redução na sua receita. E esse nexo de causalidade que a gente precisa de demonstrar para que haja sucesso nessa repactuação, eu preciso provar que a minha situação hoje, ela se deve a essa causa, esse nexo de causalidade, que um sacrifício econômico tão grande que vai exigir de mim para me manter naquelas condições anteriores e para que eu possa cumprir aquele pagamento locatício pactuado lá originalmente na assinatura do contrato, eu consigo demonstrar isso com bastante tranquilidade. Se isso for verdadeiro, eu consigo sim uma grande chance para repactuar. Então, como eu posso demonstrar esse meu sacrifício econômico tão grande nesse momento? Basta que eu apresente o meu faturamento de um trimestre anterior com o meu faturamento desses 2 últimos meses, por exemplo. Eu consigo fazer prova de que a minha situação é outra e que o meu sacrifício econômico será tal que o que vai sobrar para pagamento de pessoal e as outras despesas vai comprometer definitivamente a minha renda. Então, eu tenho como fazer prova, eu tenho grandes chances de ter um bom êxito nessa minha repactuação. E eu consigo também, inclusive, rescindir o contrato, se eu não tenho como me manter mais. Esse motivo que vivemos hoje também me garante uma rescisão contratual sem ônus, porque eu também consigo demonstrar uma onerosidade excessiva e que esses impactos refletem de tal forma que eu não consigo mais sobreviver. Então, eu posso repactuar minha locação e posso, inclusive, extinguir esse contrato. Os caminhos mais interessantes. Os caminhos mais interessantes sempre serão aqueles em que haja um envolvimento das partes por boa vontade, por bom senso, que essa situação seja realmente entendida pelas partes como muito complicada, muito diferente, muito anômala, e por isso essa sensibilidade de todas as partes precisa ser aflorada. Então, o melhor caminho é um acordo extrajudicial. Esse acordo extrajudicial, ele precisa ser feito de uma forma em que garanta que a gente consiga já arregimentar provas para uma futura medida judicial, se for necessário. Então, como que ele precisa ser feito? Eu preciso avisar esse locador de uma forma em que eu consiga já juntar documentos. Então, o que eu faço? Eu notifico esse locador, faço uma notificação extrajudicial e dou um prazo para esse locador me responder. E digo ainda que, na ausência de resposta, eu vou entender que ele não está com boa vontade de fazer uma repactuação extrajudicial comigo. Eu fiz para vocês um modelo de notificação extrajudicial para que vocês, corretores, utilizem e, se quiserem ajudar os seus clientes,
vocês vão ter esse modelinho, eu vou deixar disponibilizado no meu site, eu vou deixar o site também disponibilizado para vocês consultarem outros artigos, outros vídeos, enfim. Eu vou deixar disponibilizado também dentro do Cresce, essa notificação extrajudicial como modelo para que vocês usem. Muito importante que o locador responda para vocês. Responda concordando com uma proposta que vocês façam, ou responda discordando, ou, se não responderem, a outra via seria a via judicial. E a via judicial é necessário que tenha aí os serviços de um advogado para que realmente tenha sucesso nessa reivindicação, e a notificação extrajudicial que o advogado fará certamente será com base em artigos explícitos do Código, enfim, a notificação e a ação judicial, aliás, porque o advogado não vai precisar mais de fazer uma notificação extrajudicial, porque você, corretor de imóveis, já ajudou o seu cliente a avisar ao locador. Então, você já ajudou que o seu cliente perfizesse aí a metade do caminho. O advogado, se for necessário, a via judicial, ele vai prosseguir daí para diante. Então, ele já vai entrar com uma medida judicial, vai juntar como prova essa sua intenção de repactuar, a sua prova de boa-fé, a sua proposta de pagamento de valor diferente daquele valor pactuado na origem do contrato. E o judiciário já tem se movido muito rapidamente nessas situações e já tem sido muito provocado exatamente para rever contratos, para fazer revisão de contratos por repactuação. Eu também estou disponibilizando nesse material que eu vou deixar para vocês 6 decisões, últimas decisões. Tem decisão aqui já do dia 2 de abril, poucos dias atrás, tratando exatamente dessa situação, nesse contexto, e os locatários têm conseguido alcançar êxito, sim, têm conseguido repactuar, sim, e nós já temos decisão, inclusive, em que o valor da locação foi reduzido em 70%, ou seja, o inquilino passou a pagar 30% do valor anteriormente pactuado, 30%. Então, é realmente uma situação muito difícil para todos e todos vão precisar de ser sensíveis, sim. O site que vocês podem visitar, o meu site é Fátima S. de Soares, fatimasgarcia.com.br. Nesse site, vocês vão clicar nos artigos e vai ter nesse espaço a notificação extrajudicial como modelo para vocês. E no próprio site do Cresce, eu também vou disponibilizar isso, tá bom? Nós podemos nos ver em outros momentos, em outros encontros, e eu desejo para vocês muita tranquilidade, muita perseverança, muita paciência, muita força para que vocês realmente superem esse momento, e no que for preciso eu estarei sempre presente pelas vias, pelos canais e as redes sociais, estarei sempre presente, podem contar comigo, e no próximo encontro nós poderemos tratar das locações com o Código de Defesa do Consumidor como regulação, aliás, não as locações, os contratos em que o Código de Defesa do Consumidor regularize. É isso, pessoal. Muito obrigada. Eu desejo a todos vocês muita paz, muita harmonia e muita força para superar esse momento. Até breve. Tchau, tchau.